Fala, gente, muito boa noite a todos. Boa noite. Como estamos? Como estamos? Para essa nossa sexta-feira, galera. Vamos começar o nosso bate-papo. Diz aí, como de praxe, né? Gosto dessa palavra, praxe, como de praxe. Como de praxe, diz aí se o som tá legal, se o áudio tá bom. Confirmem, por gentileza. Temos aí nossa média, né, de sexta-feira já presentes aqui. Só preciso que vocês confirmem para mim, por favor, se tá tudo no esquema. Então tá legal pra gente começar aqui o nosso bate-papo. Hoje nós iniciamos um novo assunto, né? Eu falei sobre isso na programação de domingo, que eu sempre mando para vocês, tá? E também comentei na quarta-feira, quando enviei para vocês o material da nossa live de quarta, né? O pessoal tá dizendo que tá legal, ótimo, beleza. Material de quarta-feira que eu enviei para vocês e eu informei. Eu informei que nós começaríamos hoje a tratar da organização do Estado, melhor, mais técnico, né? A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil. É o nosso terceiro título da Constituição, né? Isso a gente começa a tratar no artigo 18 do texto constitucional, artigo 18. E, gente, hoje eu vou dar até uma colher de chá para vocês, tá? Nós só falaremos assim bem introdutoriamente sobre esse assunto. Então a nossa live hoje provavelmente não terá 2 horas de duração. Eu nem farei intervalo, Vamos ver como é que vai andar, tá? É possível que nós encerremos essa nossa transmissão com 1h10, 1h20. Então hoje, sexta-feira, vocês vão poder tomar a cerveja de vocês, o vinho de vocês. Só não exagerem, por favor, porque amanhã vocês têm que acordar cedo para estudar, tá? Vamos lá, gente, vamos começar a brincar? Vamos. Hoje a gente vai conversar muito aqui, ó, no tete a tete, tá? Muito nesse tete a tete. Bom, quando a gente começa a conversar sobre a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é aquilo que nós tratamos no bloco das lives anteriores, né? O Brasil, como forma de Estado, esse modelo de gestão adotado pelo nosso Constituinte em 1988, na realidade não adotado pelo Constituinte de 88, né? Nós já vivemos como uma federação desde a segunda Constituição brasileira, desde a Constituição de 1891, que o Brasil se mostra uma federação, né? E essa federação ela foi inovando, ela foi modificando, se inovando, né, com o passar do tempo, com o passar das constituições. Quando nós chegamos nessa nossa Constituição de 1988, essa nossa Constituição atual, a gente percebe que o Brasil, a partir de então, se mostra uma federação de terceiro grau. Uma federação de terceiro grau, né? Federação, os manuais de direito constitucional e até mesmo alguns professores, no intuito de simplificar, né, o que seria, nada mais é do que um Estado composto. Um Estado composto de várias administrações. Nós temos a administração federal, o governo federal, que exerce as suas atividades, e para que o governo federal exerça as suas atividades, há necessidade de um legislativo federal. Assim como os governos estaduais exercem as suas atividades, amparados por um legislativo estadual, assim como os governos municipais também exercerão as suas atividades amparados por um legislativo municipal. Nada mais que isso. Então, eu vou, pela primeira vez, lá na nossa telinha, no nosso quadro branco, ok? E nesse quadro branco, nós iremos lembrar de algumas coisas que já vimos. Olha aqui, ó. O Brasil como forma de Estado, o Brasil como forma de Estado, se mostra uma federação. Uma federação de terceiro grau. Federação de terceiro grau. Tudo isso aqui a gente já sabe, hein, galera? Tá? E por ser uma federação de terceiro grau, nós encontraremos o primeiro grau de atribuições, para
primeiro grau de atribuições, esse exercido pela União. Nesse momento, a União exercendo atribuições nacionais, ok? Temos o segundo grau de atribuições. Esse segundo grau de atribuições vai ser exercido pelos Estados-membros, e aqui eu vou até respeitar, né? Eu não vou colocar Estado com letra maiúscula, não. Vou colocar Estado com letra minúscula. Estados-membros. Eu tô com um delay enorme aqui, né? Agora melhorou. Eu voltei aqui para o YouTube. Estados-membros. Os Estados-membros, nesse momento, exercendo as atribuições regionais. Tudo isso aqui, galera, a gente já conversou, hein? Arthur, mas eu não assisti as lives anteriores. Você tem todos esses links para assistir. Tá atrasado, tem que assistir. O terceiro grau de atribuições dado aos municípios. Os municípios exercendo as atribuições locais. Já sabemos também, né, que o Distrito Federal exerce atribuições de Estado e atribuições de município ao mesmo tempo. O Distrito Federal ele é um ente diferente, um ente anômalo, assim a doutrina costuma tratar, né? Anômalo, diferente. E justamente por exercer, melhor, desculpa, enrolei aqui, e justamente por exercer as atribuições que são destinadas aos estados e aos municípios. Mas o Distrito Federal vai ser uma conversa à parte. Conversaremos sobre o Distrito Federal num momento bem específico, tá? E galera, quando a gente fala de forma de Estado, federação, cada uma dessas unidades gozando de autoadministração, cada uma dessas unidades exercendo as suas tarefas, a gente percebe que cada uma dessas unidades tem autonomia. Né? E quando a gente fala de autonomia, gente, vem um outro detalhe importante. É um detalhe que muitas vezes em sala de aula a gente não conversa, mas eu quero conversar aqui. Autonomia. Autonomia nada mais é do que a capacidade dos entes de exercer algumas determinações autônomas, algumas atribuições autônomas. E essas atribuições autônomas, me afasta da ideia de haver subordinação, se divide em 3. Para melhor doutrina, 3. Para melhor doutrina, 3. Certamente vocês já ouviram isso. Ó. Autogoverno. Autogoverno é a primeira etapa de um ente autônomo, de uma unidade autônoma. E o autogoverno nada mais é do que a, deixa eu colocar aqui, capacidade que cada ente da federação tem de escolher seus representantes e gestores. Por processo eleitoral. Galera, isso aqui você escuta o tempo inteiro. Eu tenho certeza que você escuta isso o tempo inteiro. Autogoverno. Mas eu não sei se autogoverno, o conceito de autogoverno, era muito nítido para cada um de vocês. E agora vai ser. Quando a gente visualiza a ideia de autogoverno, a capacidade de que cada unidade da federação tem de se autogovernar, é justamente levar em consideração que as unidades escolhem seus representantes e gestores. Quando nós falamos de representantes, estamos olhando para aqueles que compõem um poder legislativo. A União tem autonomia? Tem. Tem autogoverno? Tem. Então ela vai escolher seus senadores, seus deputados federais, Estados-membros gozam de autogoverno? Sim, nós temos os deputados estaduais, representantes, nos municípios, os vereadores, todos esses representantes, cada uma dessas esferas, escolhidos por processo eleitoral. Gestores. Quando nós falamos de gestores, aí nós estamos falando dos administradores, dos chefes de executivo. Quando olhando para a União, presidente e vice-presidente da República. Quando olhando para Estado, governador, vice-governador. Olhar para o município, prefeito, vice-prefeito, autogoverno, coisa simples.
A segunda perna da autonomia dada às unidades da federação é a auto-organização. Auto-organização. Cada unidade da federação tem auto-organização. Nada mais é, vamos colocar o conceito, a capacidade que cada ente da federação tem de se auto-organizar, elaborando sua lei maior. Sua lei maior. Lei maior, sim, vamos lá. Quando eu olho para a União, elaborando, comi aqui. Quando eu olho para a União, eu visualizo a União se auto-organizando na Constituição Federal. É na Constituição Federal que nós encontramos as regras, atribuições do Executivo, do Legislativo Federal. Os estados, eles se auto-organizam elaborando as suas constituições estaduais. Os municípios, por sua vez, se auto-organizarão elaborando as suas leis orgânicas. Auto-organização, nada mais que isso. E a última perna da autonomia, para garantir efetivamente que as unidades da federação tenham autonomia, é a autoadministração. É a autoadministração. E quando nós falamos de autoadministração, aqui nós trazemos o seguinte conceito. É a parcela de atribuições destinada. Parcela destinada. Fazer aquela concordânciazinha, né? Eu sou muito bom em português, essas regrinhas implícitas e difíceis não, mas dá para rolar. É a parcela de atribuições destinada a cada ente da federação, denominando assim o que chamamos de repartição de competências. E é o nosso papo que vai ganhar muito vulto aqui, né, nesse nosso bloco de lives, né? Autoadministração, a parcela de atribuições destinada a cada ente da federação, denominando assim o que chamamos de repartição de competências. Cada unidade da federação sabe o que fazer e deve cumprir essas atribuições que foram destinadas a cada uma delas. Autogoverno, auto-organização, autoadministração. Em algumas doutrinas, mas em campo minoritário, alguns autores, alguns doutrinadores apontam uma quarta perna. Não sei se vocês já ouviram. Autolegislação. Autolegislação é a capacidade que cada unidade da federação tem, de criar as suas próprias leis. Mas a doutrina majoritária acaba não apontando sempre, ou não apontando a autolegislação, entendendo que a autolegislação, que é a ideia de competência legislativa que cada unidade da federação tem, já está inserida na autoadministração. E a administração só faz aquilo que a lei determina. Estamos juntos até aqui, gente? Tá ótimo, dá o ok aí. A gente fez aqui essa abertura com alguns conceitos básicos da nossa organização do Estado e da autonomia dada às unidades da federação. Me respondam, por gentileza, se tá ok. Ainda tá bem simples. A gente está só começando a brincadeira. Mas preciso, de imediato, que vocês já me digam, não, Arthur, tá tranquilo, tá fluindo, tô indo contigo, tá bem claro tudo isso que a gente está levantando nesse primeiro instante. Dá o ok, todo mundo dando aquele ok, tá? E, gente, eu sei que essas informações que eu tô levantando aqui nesse primeiro momento, para muita gente, é algo elementar. Mas como no nosso curso, a nossa pretensão é estudar de forma bem precisa tudo isso que a gente tem no âmbito da Constituição, eu peço licença para aqueles que já não têm tanta dificuldade nesse bate-papo inicial, tá? Porque o seu colega pode ter, sim, a necessidade de pegar essa parte introdutória. Então eu quero começar olhando para esses três pilares da autonomia com a autoadministração,
essa parcela de atribuições destinadas ou destinada a cada uma dessas unidades. Vou começar com a autoadministração, porque começando com a autoadministração, a gente já começa a olhar para essa repartição de competências. A gente já começa a visualizar as tarefas destinadas a cada uma das unidades da federação. E não poderia ser diferente, galera. Se vamos falar de competências, repartição de competências, não pode ser diferente. Nós iniciaremos a nossa conversa com as competências da União. As competências da União. Vamos ver se a gente consegue, inclusive com essas anotações aqui, montar uma apostila, quem sabe? Né? A gente está escrevendo tanta coisa, você vai ter a possibilidade de rever essas lives, analisar as anotações. A gente está montando uma apostila. Competências da União. Apostila, um caderno, né? Bom, quando a gente começa a falar das competências da União, 4 artigos aparecem para a gente. Artigo 21, artigo 22, artigo 23, artigo 24. Para quem ainda tem uma dificuldade gigantesca ou até mesmo está vendo pela primeira vez essa conversa aqui, tem muita dificuldade em organização do Estado, vou pedir para que você ainda nem abra a Constituição, nem pega na Constituição. Porque você pode muito bem se assustar quando olhando para a quantidade de incisos que cada um desses artigos aqui, na telinha, apresentam para a gente. São vários os incisos inseridos nos artigos 21 ao 24. E se nós temos 4 artigos trabalhando as competências da União, isso significa que cada um desses artigos trabalha um tipo de competência. Aqui nós iremos encontrar as competências, ou melhor, a competência exclusiva da União, artigo 21. Opa! A competência privativa da União, artigo 22. A competência comum, que já vai conjugar a participação de mais algumas unidades, não só a União, mas é da União. Vou te explicar isso no caminho. E temos também a competência, famosa competência concorrente, sempre muito cobrada em questões de prova. Legal? Então essas são as competências da União. Eu vou voltar aqui para a câmera, porque agora eu quero conversar com vocês, fazer algumas perguntas importantes. Algumas perguntas que precisam ser respondidas. Vamos lá. A pergunta que eu te faço é, galera, se estamos tratando das competências da União, se estamos tratando das competências da União, me responde. A União, ela administra ou legisla? A União exerce tarefas administrativas ou tarefas legislativas? Olha, é uma pergunta básica, hein, gente? Mas eu quero que você me responda. Eu preciso das suas respostas. Porque é justamente aqui, né, muitas vezes falhando, que a gente não esquece mais um detalhe. A pergunta que eu fiz é, a União, essa primeira unidade da federação que a gente está aqui trabalhando sua autonomia, a União, ela administra ou legisla? A União exerce tarefas administrativas ou tarefas legislativas? Fala para mim, eu quero a sua resposta. A Renata botou os 2, Gabriel os 2, quero mais, gente, responde aí, todo mundo comigo aqui. Quero saber se a União, ela administra ou legisla. André Cunha diz 2 Wallace, 2 Priscila, 2 Anaísa, 2 Suelen, 2 Vitor, 2, todo mundo 2, 2, 2, está correto, as duas coisas. Mas sabe o que muitas vezes, eu tenho como resposta? A União administra. Sabe por que muitas vezes vem essa resposta? Porque o aluno, ele confunde União com o Poder Executivo. E aí ele pensa assim, poxa, se o Poder Executivo ele tem a função típica de administrar, a União administra. Mas aí eu já poderia muito bem lembrar que a União tem, o Poder Executivo tem a função típica de administrar, mas atipicamente ele legisla. Atipicamente o Poder Executivo legisla. Né? A gente tem visto aí na televisão quantas medidas provisórias são editadas estão sendo editadas pelo presidente da República, né? Vemos, inclusive, um ministério sendo criado por medida provisória. O Ministério da Comunicação,
presidente da República, Bolsonaro legislando. Então, se eu lembrasse de executivo ou confundisse união com o poder executivo, ainda assim a minha resposta seria as duas coisas. Mas, galera, quando eu falo união, eu falo de algo bem maior que o poder executivo. Algo, na realidade, que comporta o executivo. União é o poder executivo federal, é o poder legislativo federal, é o poder judiciário, né, federal, ou aquelas outras pernas da justiça mantidas pela União, é o Ministério Público da União, é o Tribunal de Contas da União, é a Defensoria Pública da União, tudo isso. A União faz as duas coisas. E sabe por que essa pergunta foi importante? Porque voltando para o nosso quadro branco, a gente vai começar a fazer algumas diferenciações. Dois desses artigos, vocês irão anotar que são tarefas administrativas. Tarefas administrativas. Tanto no artigo 21, quanto no artigo 23, eu vou fazer a anotação de serem tarefas administrativas. Nesse momento, quando a União age, no artigo 21, no artigo 22, exerce tarefas administrativas. Quando olhando para o artigo 22 e 24, aí nós já iremos encontrar tarefas legislativas. Tarefas legislativas. Tanto no artigo 22, quanto no nosso artigo 24. Tarefas legislativas. Artigo 22, artigo 24. Em determinados momentos, estou lendo aqui, o Wallace colocou, né? Em determinados momentos, a União está agindo na administração, exercendo políticas públicas. Em outros momentos, a União está legislando, criando atos normativos. Olha, eu vou te convidar agora para conhecer um pouco da Constituição. Vamos dar um pulinho lá na Constituição? Vamos mudar aqui a telinha. Vamos lá na Constituição. Dando um pulinho na Constituição, quero que você vá de imediato ao artigo 21. Vá de imediato ao artigo 21. Vamos lá na nossa Constituição. Pega aí, artigo 21, para a gente conferir alguns detalhes. Artigo 21 da nossa Constituição. Perceba aqui a leitura do artigo 21, que lá no nosso esquema eu anotei como tarefa administrativa. Perceba que no caput desse artigo, nós encontramos assim, ó, compete à União, apenas. Compete à União, apenas. Foi a doutrina que denominou que essa competência ela é chamada de exclusiva. Não é a Constituição Federal que anota literalmente ser competência exclusiva. Foi a doutrina. E quando a gente visualiza ser uma competência exclusiva, tudo que está aqui só será exercido pela União. Nada que fora anotado no artigo 21 pode ser delegado a outra unidade da federação. Em hipótese alguma, Estado-membro vai exercer uma dessas tarefas. Em hipótese alguma, Distrito Federal vai exercer algumas dessas tarefas. E um outro detalhe interessante é que nesse caput você não tem verbo. Você não tem um verbo no infinitivo. Né? Você não tem um verbo no infinitivo aqui. Agora, nos incisos desse nosso artigo 21, todos os incisos começam com verbos no infinitivo. No caput eu não tenho verbo no infinitivo. Ensejaria a ideia de uma atividade, né? Que a União estaria exercendo. Mas os incisos, sim. Olha aqui, ó. Olha o que eu tenho. Manter, declarar, assegurar, permitir, decretar, autorizar, emitir, administrar, elaborar, manter, explorar. E, cara, nem vou ler tudo. Porque uma certeza eu tenho. Em nenhum desses incisos nós teremos o verbo legislar. Todos
todos esses verbos no infinitivo aqui, abrindo os incisos do artigo 21, ensejam a ideia de tarefas administrativas, tarefas da administração. Todos eles. A mesma coisa você encontra no artigo 23. No artigo 23 a gente tem aqui, ó, compete, ou é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Aqui temos algumas unidades da federação que participam dessa competência da União. Verbo no infinitivo eu não encontrei nesse caput, mas nos incisos desse nosso artigo 23 eu encontro zelar, cuidar, proteger, impedir, proporcionar, proteger, preservar. Só tenho verbos que ensejam a ideia de tarefa administrativa. Artigo 21, artigo 23. Cara, deixa eu te contar um negócio. Nos nossos simulados, nós já estamos fazendo isso. Eu já estou pedindo para que você faça isso. Nas correções eu falo. Em muitas questões sobre competências da União, algumas alternativas você já arrisca de cara. Já arrisca de cara, gente. O enunciado te conta ali, né, aquela história, aquela situação hipotética. E aí diz que a lei do Estado X, a lei do Estado Sigma, a lei do Estado tal, o Estado tal criou lei versando sobre não sei o quê. Já viram várias questões assim, mas muitas questões assim. Muitas questões que o teu enunciado já está dizendo. Aqui a discussão é sobre quem ou a quem competia criar aquela lei. Se no próprio enunciado você já está verificando que a nossa conversa vai ser sobre criação de lei, tarefa legislativa, olhou para as alternativas, viu que dentre elas, uma delas fala que a competência é comum, outra fala que a competência é exclusiva, irmão, risca. Risca. Tu já joga no lixo. E tem questão que é tão fácil, mas tão fácil, que só te dá uma opção de competência legislativa. Mas isso realmente é o basicão da organização do Estado, é o basicão da repartição de competências. Fica sempre ligado nas informações que o teu examinador te fornece no enunciado da questão. Falou sobre lei, ou legislar sobre algo, já não pode ser nem competência exclusiva, nem competência concorrente. Ou nós teremos, não pode ser competência exclusiva, nem a comum. Falou sobre lei, legislar sobre, não pode ser competência exclusiva, nem a comum. Ou aquele assunto é de competência privativa, ou aquele assunto é de competência concorrente. Tranquilo? Foi? Agora eu queria muito que você me ajudasse numa coisa. Mas para me ajudar nisso, você vai ter que pensar. Razoável nós iniciarmos pelas tarefas administrativas ou pelas tarefas legislativas? Porque não vai dar para estudar os 4 artigos de uma vez. Eu vou ter que estudar 2 num primeiro momento, outros 2 num segundo momento. Quero saber de vocês. Razoável que nós iniciemos a nossa conversa, o nosso estudo dessas competências pelas tarefas legislativas ou pelas tarefas administrativas? Fala para mim. Começo pelas tarefas legislativas ou tarefas administrativas? O que você acha? O que seria mais prudente, mais lógico, mais razoável para a gente? Vamos ter que separar esses blocos, né? Tarefas legislativas ou tarefas administrativas? Gente, para responder essa pergunta tem uma lógica. Por enquanto eu só tenho 2 respostas aqui. O Wallace e o André, que me disseram competências legislativas. Agora tá chovendo resposta, né? Suelen, Felipe, Gabriel, Mariana, Vaneli, todo mundo dizendo legislativas. Eu concordo com todos vocês. Só vou te dizer uma coisa, André. Não é porque tem menos incisos. Tá? É justamente por conta de algo que vocês escutam o tempo inteiro.
inclusive nas aulas de direito administrativo, com o Dudu, com o Sancler, com o Prado, com esses vários professores maestrais, né, do direito administrativo. Uma célebre frase: a administração só faz aquilo que a lei determina. A administração só faz aquilo que a lei determina. Peraí. Se a administração só exerce as suas atividades quando a lei determina, que é a ideia da legalidade estrita que vocês estudam, né? A administração ela vai agir com limites. Se ela ultrapassar os limites da lei, se ela ultrapassar os limites legais, ela já está agindo com ilegalidade. Ela já está agindo com abuso de poder. A administração só faz aquilo que a lei determina, que a lei autoriza. Gente, o que vem primeiro? A lei autorizadora ou a ação autorizada? A lei autorizadora ou a ação autorizada? O que vem primeiro? Não é a lei? É a lei. Então a gente precisa começar pelas tarefas legislativas. E no final de tudo, nós perceberemos que em regra geral, as tarefas administrativas, elas são consequências das tarefas legislativas. Em regra geral, o que está no âmbito das tarefas legislativas está nas tarefas o que está nas tarefas administrativas está nas tarefas legislativas. A lei veio primeiro, autorizando a atuação da administração. Se a lei vem primeiro, autorizando a atuação da administração, tarefas legislativas devem ser estudadas num primeiro momento. Arthur, me dê exemplos agora. Vou te dar exemplos aqui. Vamos num primeiro exemplo, já que a gente precisa começar com tarefa legislativa. Olha aqui, artigo 24. Artigo 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal, olha o verbo, legislar concorrentemente sobre. Legislar concorrentemente sobre. Deixa eu buscar aqui um inciso. Um inciso nono é um bom inciso. Gosto desse inciso nono. E ele está sempre presente, cara. Olha o que a gente tem aqui, ó. Legislar sobre isso, gente. Legislar sobre educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre isso. Essa é a tarefa legislativa. Mas se eu agora chegar no artigo 23, a competência comum dessas unidades da federação, e analisar o inciso de número... Eu passei dele aqui, ó. Cadê? É o 5º. Olha o que eu tenho aqui no 5º. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. Você está percebendo que no artigo 24, eu encontrei a União, os Estados e o Distrito Federal legislando sobre educação, legislando sobre cultura, legislando sobre tecnologia, sobre inovação, legislando. Mas aqui no artigo 23, que é competência comum, a tarefa é administrativa, eu já encontro essa fala aqui, ó, não o legislar, mas proporcionar os meios de acesso. Primeiro, se legisla para que em momento posterior se proporcione os meios de acesso aos temas que já foram trabalhados na lei. E aí eu chego a uma conclusão legal, que é uma regra geral, é uma regra, hein, gente? Regra geral. Olha aqui, ó. O que está no artigo... Deixa eu separar isso aqui. O que está no artigo 24, competência concorrente, em regra geral, será apresentado no artigo 23. O que está no artigo 22... competência privativa,
tarefa legislativa, em regra geral, será trabalhado na competência exclusiva. Em regra geral. Regra geral. Toda regra tem a sua exceção. A gente ainda está começando a pormenorizar esse tema. Gente, tá ok? Fala para mim que, Arthur, tá fluindo. Por mais que seja para mim algo mais básico, eu entendo que é necessário a gente criar essa cama, criar esse tapete, né? Essa base sólida, dar o seu ok, por favor, justamente para que a gente agora comece a tratar das competências legislativas. A gente possa analisar as competências legislativas. Vanelli me deu o ok, beleza. Quero mais, por favor. Porque já que vamos tratar das competências legislativas da União em primeiro momento, nós vamos montar uma tabelinha aqui. Montar uma tabela. E nessa tabela, eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar, de um lado, a competência privativa, artigo 22. Do outro lado, a competência concorrente, artigo 24. Artigo 24. Ok? Essa tabelinha, vocês vão receber tudo isso, né? Fiquem despreocupados. Vou tentar ainda hoje enviar para vocês, para que vocês tenham final de semana para revisão. Tá aqui. E ainda vou inserir aqui, nessa tabela, as unidades que participam de cada uma dessas competências. Aqui na nossa competência privativa, nós apenas encontraremos a União. Somente a União legislando na competência privativa. Apenas a União legislando na competência legislativa. Apenas ela. Okay? Ah, Arthur, mas não tem um negócio de delegação? Tem, mas isso aí deixa para daqui a pouco. Para daqui a pouco. Daqui a pouco nós iremos entender como é que funciona esse negócio de delegação. Daqui a pouco. Por enquanto, eu só quero que você guarde aqui a União legislando. Apenas a União legislando. Ok? Mas quando olhando para a competência concorrente, você não tem apenas a União. Aqui o Constituinte trouxe a participação de algumas outras unidades da Federação. Não se esqueçam, gente, a competência concorrente ela é da União. A competência concorrente ela é da União. Entretanto, os Estados-membros e o Distrito Federal participarão dessa competência. Vanelli me fez uma pergunta. Se a lei vem primeiro, por que na disposição dos artigos os administrativos vêm primeiro? Pois é, Vanelli, é uma dúvida que eu gostaria muito de perguntar para o Ulisses Guimarães, cara. E para aqueles outros demais notáveis juristas que participaram da composição do texto constitucional. Porque realmente não faz sentido. Não faz sentido. Né? Mas, a título didático, né? A título didático, é muito melhor com que trabalhemos dessa maneira. Né? Eu já vou te dizer uma coisa. Particularmente, eu acho mas é uma opinião muito minha, né? Uma opinião muito minha. A Constituição ela é conjugada de uma forma muito esquisita. Né? Eu acho que, para mim, seria muito razoável que os poderes viessem antes dos direitos fundamentais. Né? Porque os princípios fundamentais eles falam sobre a separação, da separação dos poderes. Entre os princípios fundamentais, você tem a questão da forma de Estado, que o Brasil é uma federação, que o Brasil é uma república. Quando eu falo de república, eu lembro de presidente da república. Isso me leva à ideia de presidencialismo, me leva à ideia do poder executivo e também do legislativo. Para mim, logo após os princípios fundamentais, nós tínhamos que ter a organização do Estado e os poderes, para deixarmos os direitos fundamentais e logo em seguida aos direitos fundamentais a ordem social.
Seria muito mais lógico se a Constituição fosse construída dessa maneira. Porém, a gente tem aqui as nossas aulas de direito constitucional para tentar melhorar o raciocínio das coisas, né? Assim como um dia alguém teve a oportunidade de me fazer enxergar o direito constitucional como a disciplina mais gostosa de todo o universo existente. Ok? Vamos lá? Então, olha aqui, ó. A competência privativa, eu tenho apenas a União legislando. A competência concorrente, nós encontramos a União, os Estados-membros e o Distrito Federal. Legal? Tamo junto aqui? Beleza? Aí alguém vai me perguntar, Arthur, caramba, é tão esquisito ver tanta gente legislando sobre o mesmo assunto, a União legislando sobre o mesmo assunto, Estados legislando sobre o mesmo assunto, Distrito Federal legislando sobre os mesmos assuntos. Nesse período de pandemia, o que chegou de mensagem para mim? O Estado pode legislar sobre isso, o Estado pode fazer isso, o Estado pode decretar. Nossa, foi terrível. Foram muitas perguntas. Muitas perguntas. E aí a gente precisa criar cenários mais práticos para fazer entender o porquê de, na competência concorrente, no artigo 24, tanta gente participar, tanta gente legislar. Né? Quer ver? Deixa eu brincar aqui com vocês com um exemplo muito bobo. Bobo, informal mesmo. Tá? Vamos imaginar que eu venha montar um curso, né? Criei um curso, montei um curso. Né? Meu curso aí agora está bombando. E para os primeiros alunos desse curso, para os primeiros alunos matriculados no meu curso, tá? Meu curso específico para concurso, OAB, os primeiros, deixa eu ver quantas pessoas que tem aqui, 47. As primeiras 47 pessoas a se matricularem no meu curso vão ganhar um cheque de 40 mil reais. Os 47 primeiros que se matricularem no meu curso vão ganhar um cheque de 40 mil reais. Olha só, hein? Faz a matrícula e ganha dinheiro. Se fosse verdade, se eu tivesse bala na agulha e pudesse fazer uma loucura dessa, né? Cara, o que vocês fariam com 40 mil reais? Eu vou deixar vocês irem respondendo aqui, eu vou fazendo os meus comentários. Mas, ó, os 47 primeiros alunos matriculados no meu curso, eu vou disponibilizar um cheque de 40 mil reais. O que vocês fariam com 40 mil reais batendo hoje na conta de vocês? Hoje, 40 mil. Chegou lá, 40 mil. Vocês não viram tanto zero na vida de vocês no extrato lá da conta. 40 mil reais batendo na conta de vocês. Eu queria saber o que vocês fariam com isso, tá? Eu queria saber o que vocês fariam com 40 mil. Cara, parece idiotice esse exemplo que eu estou trazendo, mas ele nos facilita tanto a entender como funciona a competência concorrente. A pena que aqui o delay é tão longo, eu queria tanto já começar a ler, eu estou curioso aqui para saber o que vocês fariam com 40 mil reais, cara. Estou muito curioso aqui, 40 mil reais. Eu já estou pensando aqui, se por acaso batesse na minha conta 40 mangos. Puta que pariu. 40 mil. O Jefferson não faria nada. Thaisa pagaria todas as contas pendentes. A conta, isso aí eu pagaria. Sobraria pouco pra mim, Thaisa. Ficaria pouco na minha conta de tanta coisa que tem que pagar. Quero mais, gente. Fala aí. Poxa, ações, o Adriano, ir embora do Brasil, Vaneli. Olha só quanta coisa diferente, né? Mas o interessante desse exemplo é que todos vocês receberam o mesmo tratamento. Gabriel falou que viajaria para o Egito, daria para o meu filho, Priscila, iria pagar as contas, faria obra na casa, viajaria para o exterior. Maneiro, a Adriana guardaria. Mas olha só que barato, todo mundo aqui recebeu o mesmo tratamento. Dei 40 mil para todo mundo. Cada um de vocês recebeu 40 mil, gente. Só que todo mundo aqui fez uma coisa diferente. Acho que o máximo aqui que foi repetido foi viagem. Viagem, o pessoal dizendo que viajaria. Mas todo mundo aqui recebeu 40 mil. Percebam, vocês iriam fazer com esse dinheiro aquilo que fosse necessidade de cada um de vocês. Aquilo que fosse prioridade na vida de vocês. Aquilo que fosse particularidade da vida de vocês. Mas o tratamento que eu dei para vocês foi semelhante. Foi uma regra geral para todo mundo.
Foi algo geral para todo mundo. Ó, 40 mil, toma Rosilene, toma Adriana, toma Ana Luísa, toma Felipe, toma Mariana, toma Ana Paula, toma. Todo mundo recebeu o mesmo tratamento, porque eu não sei quais são as particularidades de vocês. Eu não sei. E aqui o que eu percebi é que vocês estão aplicando ou olhando para a particularidade de cada um de vocês, resolvendo aquele determinado problema. Isso é competência concorrente. Isso é competência concorrente, gente. Olha para cá. Olha para cá. Quando a União legisla na competência concorrente, a União traz apenas normas gerais. Normas gerais. A União não trata da particularidade de ninguém. Mas os estados e o Distrito Federal, que são diferentes, pegarão essa norma geral, esses 40 mil que cada um recebeu, e vão aplicar atendendo às suas particularidades, estabelecendo normas específicas às suas particularidades. Cara, competência concorrente é isso. É respeitar as diferenças quando tratando de determinados assuntos. Eu, no meu exemplo tosco, no meu exemplo idiota, babaca, e nem tô bêbado, me apresentei como a União para vocês, cara. E vocês, com um monte de resposta aqui, me mostraram claramente que são Estados-membros. Tá vendo só? Arthur, agora leva isso para a Constituição, por gentileza. Só para eu poder enxergar com mais clareza. Claro, prazer te conduzir à Constituição. Olha aqui. Vamos lá no artigo 24. Já que estamos em tarefas legislativas, né? Artigo 24, olha aqui, ó. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Olha esse inciso aqui. Inciso 6º. Competência concorrente. Florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo, dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Isso é competência concorrente. Tamo junto? Agora, deixa eu te mostrar uma parada aqui. Eu vou abrir aqui uma telinha do Google. Deixa eu ver se vai aparecer para vocês aí. Clima no Brasil. Vamos botar isso aqui. Um país continental. Eu ia falar uma besteira aqui, gente, mas eu não vou falar não. Não fala não porque o pessoal fica meio bolado comigo, né? De vez em quando eu falo umas paradas. Eu não vou falar não. Fala não. Tá todo mundo conseguindo enxergar aqui essa tabelinha? Deixa eu ver se eu não consigo aumentar essa praga, não sei porquê, cara. Não consigo aumentar o... Ah, melhor aqui, ó. O Wikipedia ficou melhor. Agora tá dando pra ver o Brasilzão, né? Não, eu ia falar que o Bolsonaro descobriu que o Brasil é um país continental agora. E falou numa das entrevistas. Mas, gente, é uma brincadeira, tá? Pelo amor de Deus, galera. Pelo amor de Deus. Tá? Porque ele comentou lá, né? Que o Brasil é um país continental e não dá pra ter 15 ministérios. Cara, olha aqui, o clima no Brasil. Porra, nem eu lembro dessa parada, mano. Olha aqui, ó. O azulzão ali escuro é úmido. O azul um pouquinho ali, depois é o monsônico. Aí depois vem aí o azul mais claro, que é o estação seca de inverno, com estação seca de verão, aí semiárido, e aí depois vem quentes de baixa latitude e altitude, aí tem com verão não sei o quê. Caraca, moleque! Como é que faz
Se por acaso no Brasil só a União legislasse sobre meio ambiente, sobre controle da poluição, sobre florestas. Porra, o Brasil, cara, é um continente, mano. Dentro do Brasil, a gente tem vários. Vou até botar aqui a câmera, né? Pra vários países. Dentro do Brasil, você tem vários países. Vários países. Tá percebendo? Então, não dá para, em determinados assuntos, só a União legislar. Ah, mas a União legisla sobre meio ambiente, florestas, caça, pesca, claro. Claro. Mas quando a União legisla sobre isso, a União precisa se lembrar de uma coisa. Cara, peraí, olha aqui, ó. O Brasil é todo cheio de particularidade. A galera lá do Sul, que, meu Deus do céu, puta que pariu, tu chega lá agora nesse período, junho, julho, irmão, pra dormir é um inferno. Que frio da peste. Aí tu chega lá no Nordeste, vai pra Fortaleza, é maluco. Inverno não existe naquele lugar. Inverno não existe naquele lugar. Tu chega em janeiro em Fortaleza ali, tu tá fazendo estágio pro inferno de verdade. De tão quente que é aquele lugar. Aí tu vai pra Manaus, porra, é incrível, cara. Deu 5 horas da tarde, em Manaus, chove. Parece que, sei lá, São Pedro que faz chover, não é? Ele aperta o botão, cara, tá na hora de apertar o botão aqui pra chover em Manaus. 5 horas, ele aperta, choveu. Caralho! O Brasil, ele é todo cheio de particularidade, a União tem que respeitar isso. Então, quando a União legisla sobre meio ambiente, a União ela traz apenas uma norma geral, apenas um parâmetro a ser seguido, apenas uma regra básica para não permitir com que os estados e o Distrito Federal ultrapassem eventuais limites. É justamente isso que a gente está vendo aqui, ó, a União trazendo normas gerais e os estados legislando de maneira específica. Mas, obviamente, quando o Estado legisla, ele tem que respeitar a norma geral da União. Quando o Estado legisla, ele precisa lembrar que existe um parâmetro a ser seguido. Juntos? Estamos juntos até aqui? Agora, deixa eu mudar o meu exemplo. Ó, falei de meio ambiente, tá, gente? Poderia ter falado sobre cultura no Brasil. Cultura no Brasil. Vou falar de novo do Sul aqui, né? Tu chega lá no Sul, cara. Pô, é diferente. Aí de vez em quando na rua tu vê uns caras lá. Como é que é o nome daquelas calças, ô Grace? Os caras com as calças assim largas aqui na coxa, tá ligado? Com a butinona na canela, quase no joelho. Aquele cinto com uma fivela enorme. Com um chapéu muito engraçado. E aí o cara tá na rua trabalhando, tipo, o cara trabalha no estacionamento. Ele tá no estacionamento, lá em Porto Alegre. Mano, Porto Alegre, cidade grande. Mas ele tem um facão pendurado na cintura. Você fala assim, caralho, mané, se não pagar, fudeu. Se tentar dar calote nesse estacionamento, eu perco o meu coco. Caralho, é muito louco, mano. Aí tu vai em outros locais, né? Tu vai em São Paulo. Caralho, parece que São Paulo, o pessoal, a rapaziada lá a rapaziada do rap, né? Cara, eles gostam de mostrar a bunda, porque a calça, ela começa a vestir o cara a partir da coxa. E tu vai vendo que a cultura no Brasil é algo absurdo. Competência concorrente, ué. Educação.
Não dá para comparar a população do estado de Santa Catarina, sei lá, com a população sei lá, vamos lá, do estado de Sergipe. São particularidades distintas. Agora, se no meu exemplo eu tivesse falado assim para vocês, galera, vamos lá, olha aqui, ó, vou montar um curso, em cada um de vocês vai receber 40 mil reais. 40 mil reais para todo mundo recebendo 40 pilas, 40 mil pilas, né? Não é assim que fala lá em Porto Alegre? 40 mil pilas. 40 mil pilas. Só que tem um detalhe. Esses 40 mil reais só poderão ser utilizados no meu curso presencial que eu vou montar lá em Bom Jesus do Itabapuana. Tá? Então vocês só vão poder gastar esses 40 mil lá em Bom Jesus do Itabapuana estudando no presencial. Beleza? Não tem como mudar ou usar isso aqui para outra coisa. 40 mil para que vocês usem somente no meu curso que eu vou montar presencial lá em Bom Jesus do Itabapuana. Tamo junto? Tranquilão? Só nesse curso. Aí tu vai falar assim, porra, tu tá de sacanagem, né, cara? Porra, então você tá dando um tratamento aqui agora específico para todo mundo. Aqui você não tá respeitando o que o Estado desejaria, o que o Distrito Federal desejaria. Aqui você está estabelecendo uma regra específica para todo mundo. Agora todo mundo vai ter que cumprir isso aí. Pois é. É justamente nesse momento que aparece a competência privativa. Porque na competência privativa, se só a União está legislando, aqui a União já cria normas específicas para todo mundo, irmão. Para todo mundo. Aqui é só a União legislando. O Estado vai ter que respeitar. O Distrito Federal vai ter que respeitar. E o Estado não vai poder legislar sobre isso, não. Porque se legislar sobre o que está lá, está criando lei inconstitucional. Está criando lei inconstitucional. Arthur, me dá exemplo. Bora? No Paraná, se eu ultrapassar as 8 horas diárias de trabalho, as 44 semanais, eu faço jus às horas extraordinárias? Lá no Paraná, isso acontece? Horas extraordinárias para aqueles que ultrapassam as 40 horas semanais, as 8 diárias. Tem horas extras lá? No Paraná? Aí você vai me dizer, tem, Arthur. E no Mato Grosso do Sul? Também tem, Arthur. E lá no Pará? Claro, Arthur, também tem. Maranhão? Também, moleque. Rio de Janeiro? Porra, Arthur, em tudo quanto é canto. Pois é. Porque legislar sobre direito do trabalho é só a União que legisla. Senão, cada estado teria as suas regras trabalhistas. Aí na Bahia, mano. Desculpa, se tem alguém baiano aí. Gente, eu posso brincar, né? Meu avô é baiano, cara. Eu amo a Bahia, tenho família na Bahia. Mas na Bahia o pessoal ia trabalhar 3 horas diárias. Ou, sei lá, 18 semanais. Não dá pra ser assim. Então existem assuntos que só a União vai legislar e vai legislar para todo mundo. Matar alguém é crime? Porra, Arthur, óbvio. Mas só é crime no Rio de Janeiro ou em tudo quanto é canto? Tudo quanto é canto, Arthur. Pena perpétua? Temos. Não temos, Arthur. Mas não temos no Rio ou não temos no Brasil inteiro? Não temos no Brasil inteiro, né, Arthur? Sim, porque legislar sobre direito penal é competência privativa, só a União legisla, para todo mundo. É engraçado, né, Arthur? Porque nos Estados Unidos, cara, eu fico vendo aí as reportagens, aí lá nos Estados Unidos, pô, tem estado que tem pena de morte, aí o outro estado não tem. Aí em determinado estado, a maioridade penal 14 anos, outro estado 18, no outro estado 10, Arthur. Porra, tava vendo uma série aí, lá norte-americana, né? Uns molequinhos lá, porra, menininhos, cara. Tudo lá já no tribunal, né, arriscados a receber pena de morte em determinado estado lá dos Estados Unidos, com uma rigidez absurda. Porque lá nos Estados Unidos a federação é diferente. Você me conta essa diferença? Te conto.
Mas te conto na semana que vem. Semana que vem a gente vai conversar mais um pouco sobre isso. Mas eu já consegui plantar na tua cabeça a base, a diferença. Gente, eu te falei, a live de hoje era uma live introdutória. A live de hoje era uma live justamente para a gente pegar valores práticos. Como eu sempre falo, praticar o direito constitucional. Enxergar o direito constitucional sem aquele tanto de juridiquês. E quando a gente começa a falar de competência, puta que pariu, estudar competência da União, é chato pra caramba. Não é. Não é. Não é a partir do momento que você entende lógica nas coisas. E aqui nesse bate-papo que a gente teve, agradável, acredito ter sido agradável, informal até, para uma sexta-feira à noite, conseguimos perceber o porquê da existência de uma competência concorrente, o porquê da existência de uma competência privativa. Agora, a gente ainda tem muita conversa, gente. Muita conversa, muita mesmo. Tá? A gente vai, na quarta-feira, trabalhar como é que funciona a atuação da União, dos Estados e do Distrito Federal na competência concorrente, a harmonia de atuação legislativa deles. Tem muita gente legislando sobre o mesmo assunto. Na competência privativa, a gente vai perceber que, por mais que seja a União competente para legislar sobre aqueles vários assuntos, a União pode delegar. E por que ela delega de vez em quando? Por que ela permite com que os estados legislem sobre os assuntos? A gente vai ter que conversar também. E ainda trabalhar os assuntos da competência concorrente, os assuntos da competência privativa. Gente, da mesma forma que nós fizemos com aquele bloco de 28 horas tratando de controle de constitucionalidade, tanta coisa. Vocês vão agora criar uma segunda lista de links com toda a organização do Estado. Com toda a organização do Estado. Presta atenção no que eu vou te dizer. Hoje alguém me perguntou, foi a Renata. A Renata me perguntou, Arthur, esses links das lives ficarão disponíveis até quando? Eu falei para ela o seguinte, ficarão disponíveis para sempre para você. Para sempre. Por mais que você não renove o mês, não queira continuar na nossa mentoria, tua prova passe e você não queira continuar, é teu. É teu. É teu acesso. Você assiste aquilo quantas vezes você quiser. E agora a gente está montando um segundo módulo. Primeiro módulo com controle, vários assuntos correlatos. Esse segundo módulo, organização do Estado. Para sempre teu. Para sempre teu. Isso é justamente para agradecer o compromisso de vocês, para agradecer a confiança de vocês, para agradecer o privilégio que vocês me dão de toda quarta e sexta estarem comigo aqui nessa troca, nessa nossa rotina. Começou nessa pandemia e a minha pretensão é que continue por muito pouco tempo. Por muito pouco tempo. Ah, tá maluco? Por muito pouco tempo. Quer que eu saia? Não, eu quero que você passe. Eu sei que isso vai acontecer em muito pouco tempo. É só você não deixar de lado que um dia te fez acreditar que esse projeto valeria a pena para você. Só você não deixar isso de lado. Continue empenhado, lutando, lutando. A vitória de vocês é a minha vitória. A alegria de vocês é a minha alegria. O sonho de vocês já é o meu sonho. Tamo junto? Vamos escutar uma música para encerrar? Gente, um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tenham um excelente final de semana. Tá? Agradeçam a Deus pelo privilégio de estar vivo. Agradeçam. Eu sei que a gente tem muita coisa para reclamar, mas agradeçam a Deus sempre pelo privilégio de estar vivo, de poder fazer um futuro já começou muito melhor do que aquilo que a gente já viveu, tá? Gente, um abraço a todos. Tchau, tchau.